Igreja de Boa Vista, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a música que eu cantei refere-se a uma cura, né? Me cura. E todos nós necessitamos de uma cura, seja ela física, emocional, psicológica, né? Seja ela espiritual. Todos nós necessitamos de uma cura. E o tema desse sermão é: quando estamos em perigo? A gente vive em perigo. A Bíblia fala que o leão está todo o tempo ao seu derredor para o quê? Para te devorar. Ou seja, estamos sempre em perigo. Mas para que não possamos continuar em perigo, temos que fazer uma coisa: orar, vigiar, estudar a Bíblia, ter comunhão, ter relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Está no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 5. Vamos conhecer aqui uma história de um homem chamado Naamã. Quantos conhecem Naamã aqui? Conhecem a história dele? Legal. Então vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Eu já preguei este sermão acho que umas 2 vezes, só não lembro o lugar. Mas aqui eu acho que não foi, aqui vai ser a primeira vez. 2 Reis, capítulo 5. Isso, 2 Reis, capítulo 5. Pode deixar a sua Bíblia aberta aí em 2 Reis, capítulo 5, tá bom? Amém? Pronto. 2 Reis, capítulo 5. Pode deixar aí aberto, deixa que a gente vai ler, tá bom? Queridos, aqui vai contar a história de um homem chamado Naamã. Quem era Naamã naquele tempo? Naquela época, Naamã era um soldado, um homem poderoso, rico, de muitas posses, um homem cheio de autoridade, um homem que aonde chegava era respeitado pelo seu povo ou por outras pessoas de outros povos. Ele era o cara, em outras palavras, nas palavras atuais, ele era reconhecido como um cara mais poderoso da Síria. Ele era da Síria. E o seu rei o respeitava muito. Ele era braço direito do seu rei. E Naamã, ele era um homem poderoso e, acima de tudo, um cara que era vitorioso. Derrotou vários povos por ser um líder de guerra. Ele ganhou várias guerras. E até ali ele era um homem vitorioso e trouxe muitos bens para os seus povos e principalmente para o seu rei. E por isso ele tinha esse reconhecimento do seu povo sírio. Porém, queridos, esse homem, ele tinha uma doença, e essa doença era a lepra. Quantos conhecem sobre a doença, sobre a lepra? Esse homem, ele contraiu essa doença. Imagine aí um homem poderoso, agora doente. E essa não era qualquer doença. A lepra naquela época era como se fosse um decreto de morte. O que era a lepra? Hoje atualmente é conhecida como hanseníase. É uma doença infecciosa, ela causa problemas nos nervos e principalmente cria várias feridas na pele. É contagiosa, você tem que ter cuidado, quem tem a lepra ela é contagiosa. E ela tinha este problema, várias feridas surgia na pele da pessoa. E Naamã contraiu essa doença. E quando o povo soube que Naamã tinha essa doença, todo mundo queria crucificá-lo. Ele tem que viver isolado. Queridos, atualmente nós passamos por uma pandemia, uma doença que é parecida com a lepra, só que a lepra é pior. E vou falar por quê. Em alguns aspectos a lepra é pior, em outros não. A Covid-19 fez com que um decreto local se tornasse um decreto mundial. E agora todo mundo tinha que se isolar. Principalmente aqueles que tinham contraído a doença, que era a Covid-19. Todo mundo tem que ficar isolado, sem contato com outras pessoas. Se é um prato, uma colher, se é um copo que era usado, uma toalha, uma roupa, tem que ser separado. Tem que ser deixado de lado. Se era um parente meu que estava com Covid-19, ele tem que ficar isolado. Mas mesmo assim, tinha as coisas boas nas mãos dele. A gente dava comida afastado, usava uma máscara, né? Mesmo assim eles tinham os seus direitos.
quem tinha Covid-19 ainda tinha os seus direitos, tinha o poder de dormir dentro da sua casa, no seu canto, ter água, comida a qualquer momento. Ele ainda tinha os seus direitos, mas quem tinha lepra naquela época tinha que ir para o deserto, viver sozinho, solitário, sem contato nenhum com a família, com a sociedade, com nenhuma pessoa. Quem tinha lepra tinha que ter esse afastamento. E queridos, aquela pessoa que tinha o laudo médico de lepra, para as pessoas era como se fosse um castigo de Deus, um decreto de morte. E eles eram obrigados a se isolar, e ali, se não tivesse uma intervenção de Deus, eles iam morrendo aos poucos. Tá bom? E no decorrer do tempo, certa vez, Naamã, retornando de uma invasão a Israel, ele trouxe consigo uma menina. Esta menina era israelita, o povo de Israel, o povo de Deus. Vamos dizer que aquela menina tinha 10, 12 anos. E ela foi trazida por Naamã junto com seus soldados para agora servir a sua mulher. Aquela menina agora ia ser uma escrava, ia ser uma serva. Aquela menina foi deixada, ela deixou família, ela deixou o seu povo, ela deixou a sua casa, deixou o seu cômodo, o que te confortava, tudo para trás. Ela foi obrigada a deixar tudo para trás para agora ser uma serva. Mas ela deixou para trás pessoas, deixou para trás sua casa, mas ela não deixou para trás os seus princípios. Ela não deixou para trás o seu caráter. Ela não deixou para trás a fé que ela tinha em Deus. Ela não deixou para trás isso. Ela levou contigo. E naquele dia, quando ela estava na casa de Naamã, junto com a mulher de Naamã, a servindo, ela poderia muito bem ver o caso de Naamã com lepra e ficar calada. Isso seria uma forma de vingança. Por quê? Porque Naamã tirou ela da sua família, do seu povo, e agora para ser escrava. Ela poderia muito bem ver o patrão dela sofrendo, morrendo e ficar calada. Mas sabe o que ela falou? Veja aí no versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Está vendo aí? Ela sabia o que deveria acontecer. Então ela falou para a senhora, para a sua patroa, que era a mulher de Naamã: se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, e se ele procurasse, ele seria curado. Ela testemunhou, ela pregou sobre o Deus verdadeiro e sobre os costumes verdadeiros para um homem que era pagão, para um homem que tinha costumes completamente diferentes do povo de Israel, do povo de Deus. Ela foi corajosa em falar da sua fé com firmeza. E queridos, eu ressalto aqui uma coisa: Deus, ele tem um propósito na vida de cada um, seja você livre ou escravo. Deus, ele tem um propósito, e principalmente se for o filho de Deus. Não importa em qual estado ou cargo você esteja, Deus tem um propósito, e ele tinha um propósito de salvar a família de Naamã, e por isso ele permitiu que aquela menina fosse tirada dos seus pais para ir servir aquele povo pagão. E queridos, sabemos da história dessa menina. Vendo ela nesse estado, ela deu esse conselho. E o que Naamã fez? Ele não é besta, ele queria ser curado. Ele foi imediatamente ao rei e disse: olha, uma menina que eu trouxe como escrava me contou que se eu fosse procurar um profeta lá em Israel, ele me curaria. E o rei, por saber da situação do seu soldado, de Naamã, disse o seguinte: calma, eu vou escrever uma carta. E ele escreveu: olha, estou enviando o meu melhor soldado, ele está com esta doença, e você, que era o rei de Israel, cure-o, por favor. Ele mandou para o rei, não para Eliseu, que era o profeta. E esta carta chegando lá em Israel, o rei, lendo esta carta, disse o seguinte: rasgou as suas vestes e disse: como pode ele mandar uma carta dessa para mim? Quem sou eu? Eu não sou Deus. Eu não vou curar Naamã porque eu não tenho o poder da cura. Eu não vou fazer isso. E agora o rei de Israel começou a esbravejar, dizer: ele está procurando um motivo para guerrear comigo. É isso que ele está procurando. E o rei se prostrou, rasgou as suas vestes
e disse: eu não vou conseguir fazer esse pedido do rei da Síria. Ele não será curado por mim, porque eu não tenho este poder. Mas Deus permitiu que Eliseu ficasse sabendo dessa história, que era um profeta de Deus. E imediatamente Eliseu, sabe o que fez? Fez uma carta e disse: ó rei de Israel, envia Naamã para mim, e ele saberá que em Israel tem um profeta, e que em Israel tem um Deus verdadeiro, poderoso. E o rei imediatamente enviou quem? Naamã. E Naamã, com todas as suas riquezas, ele trouxe vestimenta, ele trouxe ouro, trouxe prata, trouxe bronze. Sabe para quê? Para pagar a cura que ele queria receber. Na verdade, seria uma forma de gratidão na mente dele. Se ele recebesse a cura, ele ia dar todo aqueles pertences para a pessoa que fez a cura. E ele, juntamente com seu conservo, Naamã andava com o servo, ele montou na sua carroça junto com o seu servo e foi imediatamente para a casa de quem? Do profeta Eliseu. Chegando na casa do profeta Eliseu, ele se decepcionou. Sabe por quê? Porque Eliseu disse o seguinte para o seu servo Geazi: Geazi, fale para Naamã, ele está lá na frente. Tá lá, as portas estão fechadas, mas fale para ele que ele tem que fazer uma coisa. Ele tem que ir no Rio Jordão, se banhar 7 vezes, mergulhar 7 vezes, e ele será curado. Meu amigo, quando Geazi deu este conselho para Naamã, Naamã ficou furioso. Sabe por que ele ficou furioso? Porque o cara poderoso, com a patente que ele tinha, não ser recebido de braços abertos pelo profeta Eliseu, foi uma ofensa para ele. Ele pensou que o profeta Eliseu iria sair da casa dele, da onde ele estava no conforto, e até a porta, dizer, botar a mão na cabeça dele e dizer: você está curado da lepra. Essa era a imaginação de Naamã. Ele pensava que o profeta Eliseu iria fazer isso, mas não. Deus, ele sabia qual era o problema de Naamã. Primeiro, a doença, e segundo, o orgulho. Naamã era orgulhoso. E Deus, ele tinha 2 coisas para transformar na vida de Naamã. Primeiro, curá-lo da doença, e segundo, curar do orgulho que ele tinha. E agora imagine aí, o Rio Jordão era um dos piores rios de Israel. Era o rio mais sujo que existia naquela época. Vou comparar ao esgoto. Sabe aquele esgoto que você vê, a água é podre e você não aguenta nem passar por perto? Era o Rio Jordão. Era o Rio Jordão. E quando Naamã descobriu que ele tinha que passar e mergulhar 7 vezes, não era uma, era 7 vezes naquele rio, ele ficou furioso. Não. Ele, em vez de mandar eu ir para o rio, sabe qual rio que ele citou? Ele, em vez de mandar eu ir para o rio Abaná, Fafá e Damasco, que são melhores que todas as águas de Israel, será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Ele citou 2 opções: o rio Abaná e Fafá, que eram rios limpos, bonitos, pessoas limpas frequentavam aqueles rios, né? E seria de porte da altura dele, porque ele era poderoso, era um soldado. Ele tinha que ir para esses rios que são bonitos, lindos, limpos, né? Essa era a imaginação dele. Mas quando ele soube que era para ir para o Rio Jordão, meu amigo, ele ficou furioso. Ele não queria saber não. Então ele saiu murmurando. Eu pensava que o profeta iria fazer isso comigo, ia chegar, só orar na minha cabeça e eu seria curado. Não, não quero isso não. Ele saiu murmurando. Ele estava murmurando para quem? Para o seu servo que estava com ele, que estava acompanhando. E o servo, queridos, usado por Deus, que eu tenho certeza, disse o seguinte: o servo falou o seguinte, não chamou ele de patrão, mas disse assim: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para você, o senhor não faria? Versículo 13, tá bom? Quanto mais, quando ele apenas diz que se lave e será purificado, só isso. Veja aí a conversa que o servo falou. Disse: Naamã, ele pediu apenas para você fazer isso. Se mergulhar 7 vezes, é algo fácil. E o senhor não quer fazer? Se fosse algo difícil, você não iria fazer? Então, com certeza, ele refletiu. E passando pelo Rio Jordão, vendo aquelas águas sujas, eu tenho certeza que para ele foi uma luta. Para Naamã foi uma luta. Mas acima de tudo, mesmo em meio à luta, ele foi. E ele mergulhou 1 vez, 2,
3 vezes, 4 vezes. E eu imagino ele dizendo, não, já são 4 vezes que eu estou mergulhando nessa água podre, suja, e eu não estou sendo purificado. E eu tenho certeza que o servo dele, Senhor, mais uma vez, mergulhe mais uma vez. E eu tenho certeza que Naamã, furioso e com raiva, ele estava ali, dizendo, não, querendo desistir. Mas o servo, tenho certeza que o servo estava todo o tempo elogiando ele e dando energias positivas para que ele continuasse aquele milagre. E na quinta, na sexta vez e na última vez, no último mergulho que Naamã fez, ao descer e ao subir as águas, ele foi purificado, ele foi limpo, e aquela doença saiu imediatamente do corpo de Naamã. Amém? Amém. Este foi um milagre de Deus, usado por Deus. Tenho certeza, a Bíblia fala que a pele dele ficou igual a pele de criança, limpa, fofo. A pele de criança, já tocou na pele de criança, como é bem lisinha, macia. E a pele de Naamã ficou dessa forma. Ficou linda, perfeita. E Naamã saiu dali muito feliz da vida. E sabe o que aconteceu? Naamã foi procurar Eliseu. E dessa vez Eliseu recebeu. E o Naamã disse, olha, eu vou te dar todos essas prata, ouro, bronze. Vou te dar essa túnica para você. Coisas valiosas. E Eliseu disse o seguinte, não quero. Não quero nada que venha ser seu ou bens materiais. Eu não quero nada disso. Não quero. Porque este milagre foi um milagre feito por Deus. E Deus não quer nada em troca. Mas Naamã insistiu, viu? Mas Eliseu não quis. Não quis de forma nenhuma. Mas sabe o que aconteceu? Naamã disse o seguinte no versículo 17. Veja aí. Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Veja a conversão de quem? De Naamã. Ele imediatamente disse, eu vou levar 2 mulas de areia, porque eu não quero mais fazer holocausto a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Ele se converteu. Naamã se converteu naquele momento. Mas aí entra algo impecável que eu achei admirável em Naamã. Sabe o que foi? Versículo 18. Ele foi logo se desculpando. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa que está acontecendo. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Então disse Eliseu, vai em paz. Primeira conversão de Naamã. E ele já sabia que se prostrar diante de outros deuses seria uma ofensa ao Deus de Israel. Mas ele pediu logo perdão. Porque o rei dele, quando vai adorar os deuses, se apoiava no ombro de quem? De Naamã. E Naamã sabia que aquilo era errado. Eu fico imaginando que a Bíblia não conta se o rei dele foi convertido, né? A Bíblia não conta. Mas eu acredito que Naamã fez a diferença na vida do rei. Eu acredito que Naamã testemunhou. Eu acredito que Naamã, ele trouxe para o seu rei a salvação, a vida, a esperança. Porque ele já sabia que adorar a outros deuses era errado. E por isso ele já pediu perdão pelo seu pecado, que futuramente poderia acontecer. Era se prostrar diante de outro Deus. E queridos, Eliseu tinha um servo chamado Geazi, e a história não acaba aí. Naamã foi curado e indo para a Síria, Naamã junto com seus soldados, todos os bens que ele trouxe para devolver, para doar para Eliseu, né? Eliseu não quis. Então ele botou tudo dentro da carroça e foi embora. Mas Geazi, o conservo do profeta Eliseu, infelizmente fez uma das suas piores escolhas. Sabe qual foi? Geazi, ele ficou revoltado quando Eliseu disse que não queria nem ouro, nem prata, nem bronze, nem túnica, nem vestimenta nenhuma. Ele olhou para Eliseu e disse, que cara besta, véio. Não querer os bens, ouro, prata. Geazi ficou indignado. E consigo mesmo ele pensava, eu vou
pegar alguma coisa para mim. E Geazi saiu às escondidas de Eliseu, do seu profeta, e foi direto atrás de Naamã. E ele montou o seu cavalo e saiu correndo, e Naamã percebeu que vinha alguém atrás, era Geazi. E Naamã imediatamente parou e disse: o que foi? O que aconteceu? E Geazi inventou uma mentirinha, né? Claro, tem que mentir para que ele pudesse receber os bens. Geazi disse o seguinte, versículo 22. Geazi respondeu: sim, está tudo bem, mas o meu senhor, olha a mentira, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens dos montes de Efraim, 2 jovens discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-me 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Então Naamã respondeu: claro, leve 70 quilos, não foi nem 30, ele deu o dobro. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e aguardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E imagine aí, ele fez toda a lambança dele, né? Não deveria pegar os bens, o ouro, pediu 30 pratas e Naamã deu 70. Deu mais que o dobro para ele. E ele enrolou as túnicas e trouxe para onde? Para a casa de Eliseu. Escondeu o seu pecado. Ele escondeu o seu pecado da presença de Eliseu. Mas Eliseu, ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha o poder de Deus e Eliseu sim percebeu. E falou, e perguntou a Geazi: onde você estava, Geazi? E ele disse o quê? Teu servo não foi a lugar nenhum. Mais outra mentira. O homem gostava de mentir. Primeiro mentiu dizendo que não ia pegar nada. Depois pegou e pegou o dobro. Depois escondeu. E agora disse que não foi para lugar nenhum. O cara mentiu. Aí sabe mentir. Mas Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento, Geazi, de aceitar prata, nem roupas, nem coisas nenhuma. Por isso, Geazi, este vai ser a sua consequência. Sabe qual foi a consequência de Geazi? Foi a lepra herdada de Naamã. A lepra que Naamã tinha foi passada para Geazi. E Geazi herdou a pior doença. E o pior, sem cura. Não tinha mais cura para ele. Por quê? Porque ele desobedeceu uma ordem que não era apenas de Eliseu, era uma ordem de Deus. Era uma ordem do Espírito Santo. E ele desobedeceu na cara dura. E esta ordem vinda não era para ser nem pensada, muito menos praticada. E ele praticou. Praticou a mentira, praticou a venda do milagre, né? Que o milagre de Naamã foi uma venda para ele. Foi uma forma de ele ganhar dinheiro em cima daquilo. E queridos, infelizmente, muitos de nós somos assim. Existem muitas pessoas que só vão para a igreja para quê? Estou doente, agora eu vou para a igreja, porque eu preciso da cura. Estou com um problema financeiro, eu vou para onde? Eu vou para a igreja, porque Deus vai me abençoar financeiramente. Eu estou com um problema com a minha mulher, com o meu pai, com os meus primos, eu vou para onde? Eu vou para a igreja, para me dar um de bom mocinho. E queridos, e quando recebem um milagre, a primeira coisa que eles fazem é virar as costas para Deus. Acabou. O ser humano é assim. Ele sente um vazio. E quando o vazio é preenchido por Deus, eles o abandonam. E muitas vezes nós somos assim, infelizmente. Infelizmente nós vamos ser assim até o fim do tempo. Até Jesus voltar. Por quê? Porque nós somos falhos, pecadores. Mas a diferença é que a gente busca a Deus, independente se a gente cai, se a gente está em pé, se a gente peca, se a gente não peca. Esta é a diferença, é buscar a Deus. Queridos, não deixe de se arrepender, seja por qualquer coisa. Eu caí 200 mil vezes no pecado. Não importa.
Busque a Deus com verdadeiro arrependimento e Ele vai perdoar os seus pecados. Enquanto há vida, há solução. A morte é um decreto de que você vai ser salvo ou não. A morte é um decreto de que Jesus voltou para você, independente. Ou seja, enquanto há fôlego de vida, você tem que abrir a sua boca e pedir perdão pelos seus pecados, se ajoelhar diante da presença de Deus e confessar a Ele: Senhor, o Senhor sabe que eu erro nisso, naquilo, e falar a sua história. O anjo relator vai estar lá relatando tudo o que você confessou e vai entregar a sua oração ao Deus Pai Todo-Poderoso e principalmente ao nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo. E Ele vai interceder por nós. Tenho certeza que Jesus fará isso, como já está fazendo, intercedendo por nós no lugar santíssimo, fazendo o papel de juiz e de advogado. Amém. Para que a gente não venha ser igual a Gease, vender os milagres de Deus, vender a palavra de Deus, vender a cura, vender a oração, vender a comunhão, vender o relacionamento com Deus. Gease, ele vendeu tudo isso. E em troca disso, ele sofreu as consequências. Queridos, Deus, ele não permite que o seu filho sofra as consequências se ele confessa os seus pecados a Deus. Se ele se arrepende, Deus, ele não permite. Mas sabe quando ele vai permitir que as consequências venham? Quando você não se arrepende e quando você está distante da presença dele. Sabe por que ele permite aí? Porque você está distante dele. E quando as coisas começam a acontecer, você vai lembrar de quem? De Deus. É de Deus que você vai se lembrar. Quando as coisas ruins começam a acontecer, você lembra rapidinho: ah, meu Deus, por favor, não deixe isso mais acontecer comigo. Vou direto para o hospital, que é a igreja. Na igreja existem pessoas boas, ruins, falsas, verdadeiras. Na igreja existe tudo isso. E não adianta a gente fechar os olhos e dizer que não, porque existe. Mas cabe o nosso papel como igreja, templo do Espírito Santo, fazer a nossa salvação individual, porque a salvação não é social, é individual. Nosso papel é pregar, evangelizar, mostrar a verdade, mas a nossa salvação individual é individual, não existe. Mas o nosso papel é dar frutos, frutos bons, frutos que frutifiquem a palavra de Deus na verdade. Tenho certeza que muitas pessoas, quando viu o testemunho de Naamã, ficaram curiosos e perguntaram, tenho certeza. E eu tenho certeza que Naamã disse: foi o Deus de Israel que me curou. Usado pelo profeta Eliseu. Lá existe um profeta que faz esta cura. E ele me curou. Tenho certeza. E aquela menina, ela recebeu, acredito que ela recebeu sim, a liberdade de voltar para a sua família, de voltar para o seu povo. Porque foi através do testemunho dela que Naamã foi curado. Queridos, muitas pessoas podem ser curadas através do nosso testemunho. Muitas vezes a gente tem que usar a fala e muitas vezes a gente tem que ficar calado. O testemunho é você falar e o testemunho é você ficar em silêncio. Temos que saber o momento de falar e o momento de se calar. Aquela menina israelita soube o momento de falar e ela falou. Se ela tivesse ficado calada, ela não iria testemunhar, mas ela falou. E nós temos que fazer o mesmo. Se é um jantar com a família, temos que abrir a nossa boca e dizer: vamos fazer uma oração? Sei que às vezes existem pessoas na família que não querem saber de evangélico, de crente. Não. E quando a gente abre a boca, já vem o crente falar besteira. Muitos falam isso. Mas Jesus falou e fala que aquele que não sofre perseguição por causa do meu nome, não existe. Todos nós vamos sofrer perseguição por causa do nome de Jesus. E bem-aventurados sois vocês. Quando nós não somos perseguidos, alguma coisa está errada. Estamos sendo iguais às pessoas do mundo. Temos que ser diferente deles. E é isso. Jesus foi diferente, foi taxado como fariseu. Jesus foi diferente ao chegar no templo e falar e fazer pegar o chicote e destruir todas as coisas ali e expulsar aquelas pessoas do templo. Ele foi diferente, porque ele sabia o que deveria ser feito e ele fez. Existiam muitas pessoas de Israel que deveriam ter aquela atitude e não teve. Por quê? Porque estavam acomodados, com medo, com vergonha. Faltava coragem. E Jesus fez, deu exemplo do que deve ser feito
quando a palavra de Deus não está sendo pregada verdadeiramente, ou quando as pessoas dentro do templo não estão dando atenção, porque o mundo está se globalizando cada vez mais, coisas diferentes estão aparecendo, e nós somos cristãos, quando a gente apresenta a Bíblia, somos taxados como o quê? Hipócritas, homofóbicos, transfóbicos e etc. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo pregada, é a verdade, e eles não aceitam a verdade. A gente, diferente deles, a gente não impõe que eles têm que aceitar e acabou a história. Não, a gente prega e a escolha é dele. Porém, o mundo está contraditório. Temos que aceitar e ainda impõe sobre nós os costumes deles, as falas deles, e nós temos que engolir seco. Por quê? Porque não seremos taxados como criminosos, preconceituosos, enfim, outras palavras que o cristão vem sendo perseguido. Se você chega em uma questão de política e você é cristão, você é perseguido por causa dos seus princípios. E caso contrário você não seja, você está sendo igual a eles. Se a gente chega em uma escola, como cristão, adventista do sétimo dia, e vemos a baderna, e a gente segue o exemplo dos outros, estamos sendo taxados iguais a eles. Se a gente chega dentro de casa, a gente desobedece os nossos pais, estamos sendo taxados igual aos outros filhos de outros pais que não são cristãos, desobedecendo. Nós estamos levando o evangelho a sério. Queridos, para finalizar, existe uma série de frutos do Espírito Santo, dos quais devemos praticar. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nos diz o seguinte: Gálatas 5, capítulo 22, amém? Fala assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se viemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, é o que a Bíblia fala. Devemos ter o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade. Esses são os frutos do Espírito Santo. E devemos a cada dia praticá-lo, independente se as outras pessoas estão fazendo ou não. O que Jesus nos ensina é: tratai o mal com o bem. E como discípulo de Cristo devemos fazer isso. Não importa quem seja. Se é seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Se é seu amigo, continue orando pelo seu amigo. Devemos ser diferentes em um mundo onde as pessoas são iguais. Tá bom? E que Jesus te abençoe grandemente. Vou cantar aqui uma música. Você